Me chamou a atenção, eu queria só comentar rapidamente isso com o Jamil, que nosso tempo já está correndo aqui, mas eu achei muito curiosa a fala do Boris Johnson, o premier britânico, o primeiro-ministro britânico, ele dizendo que se Vladimir Putin fosse uma mulher, não teria guerra. Achei tão forte isso. Ele falou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não teria ordenado a invasão da Ucrânia se fosse uma mulher. Foi o que afirmou ele ontem, que acredita que o mundo seria muito melhor com mais mulheres no poder. Ele disse: se Putin fosse uma mulher, o que obviamente não é, eu realmente não acredito que ele teria iniciado essa guerra maluca de macho, de invasão e violência da maneira que ele fez. Foi o que declarou ele numa entrevista à imprensa alemã. E aí ele falou assim: o início dessa guerra é um exemplo perfeito de masculinidade tóxica. Você concorda com ele, Jamil? Olha, Fabiola, existem já vários estudos, inclusive já é uma política, inclusive de negociadores de paz, incluir mulheres na mediação, na negociação. E não é por acaso, né? Não é por acaso. Você tem como prática, e isso provada, de sustentabilidade da paz, o envolvimento direto das mulheres nos acordos de cessar-fogo, nos acordos de paz. Há um caso muito bonito, inclusive, é uma história muito impactante da Libéria, como as mulheres, basicamente, em Monróvia, tomaram, basicamente, o país para declarar a paz e terminar uma guerra. Então, foi muito impactante. Existem, claro, algumas controvérsias sobre isso, afinal de contas, Margaret Thatcher também fez uma guerra nas Malvinas, ou pelo menos respondeu a uma guerra. Enfim, há algum debate sobre essa afirmação, mas o fato é que, no caso de Putin, isso, claro, não é de hoje que a gente sabe que ele tem esse comportamento. Eu queria também contar um episódio muito rapidinho, que quando aquele primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, estava imerso em polêmicas sobre a sua vida sexual, houve um encontro em que vazou a voz do Putin, e ele brincava com alguém do outro lado que lá na Rússia o Berlusconi teria sido aplaudido. Com isso, a gente entende do que exatamente nós estamos falando. Curioso demais isso. Bom, enfim, mais mulheres nos comandos. Eu Posso defendo fazer uma totalmente. observação, Fabiola? Ah, Eu acho que o que essa questão de guerra não é um problema de gênero, não. É problema de ter bom senso ou não, né? O próprio Jamil mencionou a Margaret Thatcher, que é uma das mulheres mais duras da política internacional, e ela fez uma guerra, no mínimo temerária, contra a Argentina nas Malvinas. E há um outro caso de uma mulher duríssima, a Angela Merkel, estava até outro dia no poder na Alemanha. A Angela Merkel se notabilizou, arrostou inclusive prejuízos políticos, porque abrigou refugiados de conflitos que não tinham nada a ver com a Alemanha. Ela abriu as fronteiras da Alemanha para abrigar esses refugiados, né? Então, a minha impressão é de que o problema é de falta de miolos mesmo, não é de gênero, não, é de sensibilidade e bom senso, né? E há maus e bons exemplos dos dois lados.